Vamos falar um pouquinho hoje sobre metodologia de pesquisa científica. Bom, metodologia de pesquisa científica nos ajuda a elaborar um artigo, uma monografia, que é o que a gente chama de TCC, trabalho de conclusão de curso, para uma tese, que já é um caso de um doutorado, uma dissertação, que é o caso de um mestrado. Tá? Então, hoje a gente vai falar o quê? Só do artigo, tá? Vamos dar ênfase ao artigo, que é especificamente o caso que a gente tem, que a gente pode estar fazendo uma publicação, a gente pode estar finalizando um TCC, tá? Que é o trabalho de conclusão de curso, para uma pós-graduação. E a gente tem, para fazer isso, a gente vai falar um pouquinho, porque primeira coisa que eu preciso pensar, qual é a categoria do meu trabalho? O que eu penso em fazer, tá? Essa categoria pode ser um estudo de caso. Pode ser um relato de experiência. Pode ser um artigo científico. Bom, quando a gente vai fazer um estudo de caso, o que eu tenho que pensar? Eu vou pegar um caso específico, esse caso específico pode estar relacionado ao trabalho de vocês, pode estar fazendo uma junção com o trabalho que a gente faz, mais a um curso de pós-graduação, fazer uma junção entre os dois, e está estudando, verificando o que acontece, em que tema que ele se encaixa, o que eu vou fazer um estudo, o que acontece, o que eu posso aplicar para resolver esse caso, qual que é o meu objetivo que eu quero nesse estudo, possíveis soluções de resolver o caso que eu estou estudando específico. Relato de experiência é algo que já aconteceu, tá? Dentro de um trabalho, algum projeto aplicado, algum estudo já feito sobre algum caso específico e o que foi feito, aplicado, os resultados obtidos. Então, tudo isso temos que fazer um relato, que ele chama de relato de experiência. Um artigo científico, bom, esse artigo científico já é uma outra categoria, que eu vou pegar temas específicos dentro do meio acadêmico e vou fazer uma pesquisa em cima. Essa pesquisa pode ter várias maneiras de ser feita, tá? Posso fazer uma aplicação de um projeto, né, para colher resultados? Posso fazer pesquisa de campo? Posso. Então, eu tenho várias maneiras. Então, isso eu vou fazer o quê? Bom, isso aqui eu tenho que linkar com o tema que eu vou escolher, ou que eu já escolhi. Tendo escolhido o tema, eu preciso saber o quê? O que eu vou fazer, tá? Eu preciso fazer esse linkamento. Bom, se eu tenho um determinado tema, o tema X, esse tema X eu tenho um assunto para estar fazendo. Um estudo de caso, um relato de experiência ou um artigo científico. Não é os três, é um ou o outro, tá? Eu vou fazer uma escolha entre as possibilidades para estar desenvolvendo o meu tema, tá? Bom, quando a gente fala desse tema, bom, dentro desse tema eu tenho um problema. Um problema que eu quero resolver, tá? Bom, esse problema que está dentro, linkado com o meu tema, eu consigo enxergar qual que é o meu ponto de partida, né? Que é o que a gente chama de hipótese. Eu preciso linkar onde eu quero chegar, que é o meu objetivo. E eu preciso de uma fundamentação teórica. Bom, quem que vai me dar minha fundamentação teórica, tá? São as referências.
referências bibliográficas. Então, dentro aqui eu preciso linkar. Eu tenho meu tema, né? Dentro do meu tema eu vou pegar um problema que está envolvido, porque o tema é o assunto no qual eu vou falar, tá? O assunto, ele pode ser amplo, eu posso falar de acordo com a área de estudo. Tem um grande leque de temas. Bom, aí dentro desse tema eu vou pegar um problema específico, tá? Que aí eu vou estar o quê? Funilando, eu preciso estar sempre reduzindo. Aí no final a gente acha um título adequado para o meu trabalho, tá? Aí em função disso eu preciso de hipótese. O que é hipótese? Hipótese é o ponto de partida, tá? Para eu atingir meu objetivo. E eu preciso, para que isso aconteça, eu preciso de uma fundamentação teórica para tudo isso, que é as referências que vai me dar. As referências têm que ser de, no mínimo, 3. Então, eu preciso de, no mínimo, 3 autores que falam sobre o tema, tá? Específico. Bom, o meu objetivo, ele se descreve, tá? Em 2 tipos, tá? Eu tenho geral, que é dentro do meio acadêmico, e eu tenho específico, que é aquele que eu vou atacar, tá? Esse aqui é o geralzão, então, mas tudo isso daqui tem que estar dentro do meio. Dentro do meio acadêmico. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Eu não posso fugir de que o meio acadêmico, porque dentro do meio acadêmico, se eu me interessar em fazer uma publicação, alguém dentro do meio acadêmico tem que se interessar para dar continuidade, para poder dizer se isso aqui é válido ou não. Então, o que eu preciso tomar cuidado? Que o meu tema ele tem que ter uma relevância, importância. Então, ele tem que ser relevante, ele tem que ser importante. Então, isso eu preciso tomar cuidado. Também é tudo dentro do meio acadêmico. Se meu tema não tiver uma relevância, não for importante, ele não vai ser aceito para uma publicação. Então, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que pensar tudo isso quando eu vou estar já definindo o meu tema, tá? Porque eu preciso de um objetivo, mas esse objetivo eu posso pensar dentro do meio e posso pensar um objetivo fora do meio. O objetivo fora do meio eu vou fazer só para cumprir uma tabela, para terminar um curso, ou eu penso na continuidade de aplicar esse problema, esse artigo, esse assunto onde eu trabalho. Então, tudo isso eu preciso tomar cuidado, eu preciso estar verificando, eu preciso estar levando em consideração. Aí eu tenho intenção de publicar, então é um objetivo que eu tenho fora do meio. Mas para eu estar desenvolvendo o meu trabalho, eu preciso sempre pensar no meio. Porque ele tem que ter uma importância para ser publicado. Tá? Então eu não posso... Bom, o que mais eu tenho que levar em consideração? Como eu vou estar desenvolvendo esse tema? Aí ele chama de... é minha metodologia. Tá? Como eu vou desenvolver? Para isso eu posso estar fazendo, tá? Só um estudo bibliográfico. Onde eu vou estar estudando vários autores e comparando a ideia, o pensamento, pontos de vista de cada um. Não dá para fazer só com 2 autores, tá? Se eu for fazer um estudo bibliográfico, uma revisão de literatura, eu tenho que ver tudo ou uma grande parte do que já foi falado sobre o assunto e publicado. Então, eu tenho que simplesmente pensar nisso. Não vale 2 autores, um autor. Tem que ser vários. Uma outra maneira, tá? Que é pesquisa de campo. Bom, aqui a gente faz coleta de dados.
Bom, para fazer a coleta de dados, o que a gente vai fazer? A gente pode estar aplicando questionário, onde? Aí você tem que verificar aonde que isso é válido para você. Por quê? Se você vai fazer dentro do meu campo de trabalho, então eu vou estar pesquisando ali dentro. O questionário tem que ser coerente com o tema que lhe dê contribuição para o seu trabalho para estar concluindo com as respostas encontradas no questionário. Lembrando que nem sempre esse questionário vai ter respostas verdadeiras, só verdadeiras, pode ter respostas falsas. Muitos questionários não voltam preenchido, então eu tenho que sempre levar isso em consideração e tabelar para ver o que acontece. Eu posso fazer a aplicação de um projeto. Bom, eu posso estar lá, no caso, se você for um professor já numa escola, você pode pensar num exemplo, tá? De aplicar um projeto com os alunos, uma situação, por uma criança hiperativa, por uma criança com alguma deficiência, alguma necessidade especial, e ver qual que é a reação dessa criança. Ela vai voltar, ela não vai? Ela vai me dar um retorno desejado ou eu preciso de um tempo maior? Então eu vou analisar após a aplicação, mas pode ser um outro tipo, uma outra situação? Pode. Então eu vou depender da onde que eu vou fazer essa aplicação, qual que é o meu tema, onde que eu vou estar desenvolvendo o meu trabalho. Então eu tenho que pensar tudo isso. Então eu preciso verificar tudo isso no início do meu trabalho. Então, lembrando, tá? Para eu ter ponto de partida para eu estar fazendo um artigo, um trabalho científico, eu preciso identificar um tema, dentro do meu tema, meu problema. Aí eu preciso definir que categoria que eu vou estar fazendo. Eu preciso fazer coleta de referência, tá? Para ter minha fundamentação teórica. Eu preciso ter a minha hipótese. Preciso verificar a relevância, a importância do tema dentro do meio acadêmico. Preciso encontrar o meu objetivo, tá? Qual que vai ser o objetivo que interessa pelo meu trabalho. E a metodologia, como que eu vou desenvolver meu trabalho. Então, eu preciso ter em mente todos esses itens para que eu consiga desenvolver um bom trabalho. Bom, depois de todos os itens já buscado, já selecionado, vamos ver como que é uma estrutura de um artigo. Primeira coisa, eu preciso pensar num resumo, tá? Eu tenho lá o título, vai por último, tá? Eu não preciso me preocupar no início. Preciso de um resumo. O que eu tenho que lembrar que vai conter nesse resumo? Um breve relato. Sobre o tema. Objetivo. E possíveis resultados. Bom, a única coisa que daria para fazer no início seria esse relato do tema. Objetivo, eu não tenho como ter esses resultados, então esse aqui ele é o último item a ser feito. A ser feito do trabalho. Aí eu preciso de palavra-chave, eu preciso de 3 a 5. Bom, essas palavras-chave, o que eu vou pensar com ela? Quais tipo? Pode ser uma palavra, pode ser uma frase onde tem 2, 3 palavras. São exatamente aqueles pontos ou palavras que eu estou fazendo uma busca na internet. Por exemplo, eu vou lá, você tem uma palavra-chave, por exemplo, jogos lúdicos. Eu vou lá e eu digito e me aparecem vários artigos, vários trabalhos sobre o tema. Um outro assunto qualquer. Sei lá, a gente vai lá, digita a palavra, aparece vários assuntos.
Mas isso sempre pensando que vai ter que ser feito para encontrar o meu trabalho. Ou tudo que está relacionado, ou uma grande parte, ou vários artigos que estejam relacionados com o meu tema. Tá? Bom, feito isso, essa aqui é a parte pronta, a gente vai fazer a tradução. Então, eu preciso do abstract, que é a tradução, tá? A tradução do meu resumo para o inglês, e preciso traduzir a palavra-chave para o inglês, que são as keyword. Então, aqui eu vou fazer o que? A tradução para o inglês. É obrigatório? Normalmente, principalmente se você for pensar em fazer uma publicação, Bom, aí vem a introdução, nosso primeiro item, que também vai ser lá a penúltima coisa a ser feita, tá? Bom, por que o penúltimo? Porque o último vai ser o resumo. Bom, mas eu tenho sempre que depois lembrar que eu preciso ter no meu resumo, eu preciso falar sobre o tema. Eu preciso colocar a minha hipótese ou meu problema. Minha hipótese. Meu objetivo. Descrever meu trabalho. Bom, estes são os itens que precisa conter num artigo, numa introdução de um trabalho, seja ele qual for, tá? Sempre vou estar falando sobre o tema, tá? Aí ele vai entrar o problema aqui. Qual é o problema que eu vou estar descrevendo, que eu vou estar pesquisando, que eu vou estar relatando? A hipótese, meu ponto de partida, tá? Meu objetivo. Ah, faltou metodologia. Então, eu preciso mais da metodologia também. Tá? Objetivo, metodologia e descrever meu trabalho. O que vai conter no primeiro tópico, no segundo tópico, no terceiro tópico, as referências biográficas? Tudo isso eu preciso escrever de forma rápida. Tá? Aqui eu não preciso falar muito sobre o assunto, mas tudo é coisa curta. Porque o resumo e a introdução é onde que todo mundo vai ler o meu trabalho, o seu trabalho, para que para que se possa fazer uma análise, se ele é relevante ou não, se ele é importante, se ele é de interesse para eu estar citando num segundo trabalho, tá? Então, vai lá, o leitor vai ler o seu trabalho, vai verificar se ele pode ser citado no trabalho desse autor. Então, por isso que aqui tem que ser algo muito bem feito. Não que o resto não precise, mas é aqui que vai estar andando, porque não adianta estar muito bem feito o desenvolvimento se a introdução e o resumo estiver mal feito, tá? Porque aí ele não vai dar interesse para estar lendo o resto. Aqui eu vou começar, se aqui eu chamei de tópico 1, aqui vai ser de 2. Então, meu desenvolvimento vai ser onde vai estar os tópicos. Aí eu vou colocar 2, que é a numeração, título, adequado pelo que eu vou estar desenvolvendo. Terceiro tópico, tá? E o título, adequado, vou descrever. E assim vai quando você precisar. Nesses temas, esses tópicos, pode ter subtópicos 2.1, 2.2? Pode. Porém, eu tenho que tomar cuidado que esse aqui não pode ter 2, 3 linhas, tá? Ele tem que ser com alguma quantidade de assunto viável. Porque senão, se eu for colocar um tópico com 3 linhas, outro com 3 linhas, dá a impressão que eu estou fazendo uma lista de um relatório. E no caso, não é um relatório. Então, se for para fazer pequenininho, eu vou linkando entre um parágrafo e outro, que eu estaria colocando nesses subtópicos, e faço um tópico único, tá? Isso vale para todos. Bom, aqui dentro, no meu desenvolvimento, ele tem que ser referenciado.
Bom, então eu preciso citar dentro do meu texto as referências biográficas. Bom, eu estou fazendo que me deu ideia, onde que eu li, que autor que eu li, que me deu ideia para estar fazendo o assunto. Então eu preciso do meu texto inteirinho referenciado. Bom, então eu preciso colocar as referências. Posso, daqui dentro dessas referências, achar alguma parte interessante e querer fazer uma citação? Posso. Aí eu tenho citação direta e citação indireta. A citação indireta é que ela vai colocar segundo fulano de tal, o ano. Aí eu vou descrever as ideias do autor. Então, aqui eu posso estar colocando, mas eu posso colocar uma muito pequenininha que seja dentro do texto. Tá, eu estou escrevendo o texto aqui e de repente eu quero uma citação, entre aspas, duplas, e no final eu tenho que colocar a referência. Essa referência tem que ser autor, ano e página, tá? Ah, mas eu quero uma citação agora que ela é um pouquinho maior, que ela tem maior que 4 linhas, então eu vou fazer um recuo 4 centímetros da margem. Aqui eu vou colocar fonte 10, espaçamento simples ou 1. E no final eu vou ter que ter a referência desse jeito aqui, ó. Autor, ano e página. O autor aqui eu só vou colocar só o sobrenome. Do autor. O ano de publicação é a página que eu tirei minha citação. Então, isso pode acontecer? Pode. Então, são várias maneiras de eu estar fazendo. Tá? Tenho 3 maneiras para estar fazendo essa citação. Uma que já está dentro do texto, mas ele é uma citação direta, que ele